Aqui hoje para conversar com vocês sobre psicologia, mas eu quero começar agradecendo esse convite que foi feito para mim pela Saint Liu e pela Lumia, e dizer que foi um prazer enorme receber esse convite e poder me debruçar um pouco sobre esse tema, que é muito caro para mim, que é muito antigo já na minha vida, mas valeu muito a revisita. Então, eu quero começar agradecendo. Eu vou contar primeiro para vocês como é que vai ser a dinâmica dessa noite aqui com a gente, e para a gente se organizar. E aí, logo na sequência, eu vou começar a contar um pouco da minha formação, e aí a gente começa a palestra em si. Então, gente, vai ser assim: a gente vai dividir o nosso tempo aqui, que é das 7 às 8, em duas meias horas, né? Então, na primeira meia hora, eu vou trazer esse conteúdo aqui que eu preparei para vocês. E na segunda meia hora, vocês podem trazer as perguntas, a gente faz um bate-papo aí, articula o que quer que vocês tenham pensado ao longo da minha fala. Claro que, assim, às vezes é legal já ir anotando a pergunta, porque a pergunta surge no meio da fala. Se quiser botar no chat, ou mesmo se quiser anotar aí e trazer depois na segunda meia hora, tudo bem também. Aí cada um se organiza da forma que preferir. No final da minha apresentação, vai passar um formulário, tá? E esse formulário, quando vocês preencherem esse formulário, vocês têm o direito ao certificado. Então, é bem importante que vocês preencham, tá bom? Bom, então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha formação, para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou psicóloga desde 2001, sou formada pela UFPR, e logo que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, onde eu fiz o meu MA, né, que é esse título aí que vocês veem aqui na capa da apresentação. E eu fiz em psicologia geral na Danville School University, que é uma universidade na cidade de Nova York. Eu também sou pedagoga, formada pelo Instituto Singularidades, desde 2007. A minha atuação profissional, ela se dá muito na interface da psicologia com a educação. Então, como vocês podem ver aqui também na capa do slide, que eu trouxe aqui hoje à noite para vocês, eu sou coordenadora, né, de pós-graduação online, e eu também faço uma série de outros trabalhos nesse ambiente online, né? Eu elaboro, né? Na verdade, eu trabalho muito à distância, eu elaboro material didático para editoras de educação, nessa interface também da psicologia da educação. Eu oriento TCCs, né? Também nessa interface para várias pós-graduações do Instituto Singularidades, em neurociência, em metodologias ativas, em psicopedagogia, né, que é a mesma pós que eu coordeno. Participo de muitas bancas também de TCC, sou professora da pós-presencial em psicopedagogia, já trabalhei bastante com tutoria, então foi uma experiência muito importante para entender desse universo online, né, já que o tutor é o professor que está ali no dia a dia com o público online. E na educação, especificamente, eu já trabalhei com coordenação de formação de professores, e também com alfabetização de refugiados. E na psicologia, especificamente, eu trabalho com atendimento clínico no geral. E, para além disso, eu coordeno um grupo de estudos no Instituto Singularidades, que faz uma interface da psicanálise, que é a minha linha mestre de atuação, com a literatura, eu e mais algumas professoras do Instituto. Então, grosso modo, essa é a minha trajetória e a minha atuação profissional. Então, é um pouco desse lugar que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Bom, então, o título da conferência que eu escolhi para a gente fazer hoje, ele é, inclusive, o nome de uma revista muito famosa em psicologia, que tem no site lá do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, que é Psicologia, Ciência e Profissão. E por que falar de ciência e profissão na psicologia? Porque ela é uma área que tem
um lado bastante prático, né, de trabalho, de mão na massa aí. No entanto, ela tem um lado científico que é muito importante e que dá toda a base para que essa prática aconteça de forma fundamentada. Portanto, a gente não pode pensar nunca em psicologia por só uma dessas vias, né? Isso, citando aí como exemplo a universidade que eu fiz nos Estados Unidos, é muito claro lá nos Estados Unidos. A formação ela é feita desde sempre com esse intuito de dar uma base muito sólida acadêmica e também lançar esse profissional no mercado de trabalho para que ele tenha essa prática. Portanto, essas duas dimensões têm que caminhar bastante juntas e é dessa forma que se forma um psicólogo. Vou seguir aqui um pouco. Bom, para pensar em psicologia, para a gente começar a pensar em psicologia, a gente tem que pensar em alguns elementos aí, né? Eu destaquei alguns, há vários outros, mas eu considero esses bastante importantes. A psicologia é, por excelência, uma área que vai focar no ser humano. Então, assim, existem trabalhos, existem ciências cujos objetos de estudo não são o ser humano, né? O da psicologia é. Então, quando a gente está em algum trabalho dentro do campo da psicologia, o nosso objeto de estudo, o nosso foco sempre vai ser um outro ser humano. Por vezes, né, alguns outros trabalhos têm como objeto de estudo o processo, algum instrumento, alguma ferramenta. Na psicologia, não. É o ser humano que é o objeto de estudo. Então, a gente tem que ter algum interesse, né, pelo ser humano. Se somos pessoas interessadas no que acontece com o ser humano, a psicologia faz muito sentido, né? Quando uma pessoa vai fazer um curso de veterinária, naturalmente é uma pessoa que tem bastante interesse com o que acontece com os animais, né? O psicólogo não, é realmente um profissional que tem que ter muito interesse no ser humano. E esse interesse, ele nasce de uma curiosidade, né? Não é um interesse apenas de querer saber e de não se importar muito com isso, só para passar. É um interesse genuíno e muito profundo na subjetividade do outro. E essa palavra que é uma palavra muito importante de ser apresentada desde o início, porque é esse o grande objeto de estudo da psicologia, é a subjetividade. Ou seja, o mundo interno do outro, que passa na vida mental, na vida afetiva, na vida emocional, psicológica desse outro. Então, essa curiosidade, ela deve se dar no sentido de entender o que ocorre com o outro e partir do pressuposto de que a gente não sabe o que ocorre com o outro, né? A gente sabe um pouco do que ocorre com a gente. E aí, em relação ao que ocorre com o outro, a gente tem algumas hipóteses, algumas ideias. Então, o psicólogo é aquele profissional que ele realmente tem que estar interessado, curioso, para saber o que acontece com o outro. Como é que ele faz isso, né? Tem diversas formas, claro, tem instrumentos, ferramentas, mas tem uma que é a escuta, que é a principal ferramenta do psicólogo, até porque a gente, independentemente da gente falar de uma oralidade, né? Porque senão a gente vai pensar, bom, então quem não tem a oralidade não vai ser atingido. Não, vai ser atingido, porque essa escuta, ela está para além da oralidade, né? Então a gente tem que escutar esse outro. Se esse outro é um outro que fala, um outro oralizado, é por essa via que escutamos. Se não, há outras vias de escutar um outro, para entender, novamente, o que se passa nesse mundo interno e conseguir ajudar esse outro a fazer algum sentido desse mundo interno. Outra palavra que eu acho que é importante estar com a gente desde o início é a dimensão da ética, né? Várias profissões têm os seus códigos de ética, no entanto, para a psicologia, isso é muito sério, isso caminha muito junto, né? A gente vai adentrar um universo alheio. E aí não é adentrar só uma casa, que já é um tanto de intimidade, é adentrar um mundo interno. Isso demanda da gente um nível de ética muito grande, né? No sentido assim, de você
por exemplo, manter o sigilo, né? Quando você tem acesso, e aí, independentemente de a gente falar da área clínica, da área organizacional, da área escolar, não importa. A gente mais para frente vai falar das várias áreas da psicologia. A dimensão ética, ela é primordial, né? Porque ela fala de respeito, respeito a um outro, para além da questão legal, a gente está falando de uma questão de respeito, respeito a um mundo interno que não é o seu, né? É o do outro. E esse respeito, ele não passa apenas pela dimensão do sigilo, ele passa também pela dimensão é, por uma dimensão assim, do que é direito do outro ser, do que é possível o outro ser, que muitas vezes é diferente, a maior parte das vezes é muito diferente da gente mesmo. Outra palavra para a gente trazer desde o início é a palavra estudo, né? O psicólogo é um profissional que ele estuda a vida inteira. Ele tem que gostar de estudar, porque é uma área que ela é relativamente nova, né, na história aí das ciências, ela é uma área relativamente nova, claro, não como indagações filosóficas, isso vem há de muito tempo. No entanto, como ciência, né, como psicologias, como a gente fala, ciências psicológicas, é uma área relativamente nova, que demanda muito estudo, até porque ela está se desdobrando aí em várias áreas, e ela avança muito, né? Não apenas a área da neurociência, claro, mas todas as outras áreas. Isso porque a psicologia, apesar de eu ter dito que ela é uma área que estuda a subjetividade humana, ela está em articulação o tempo inteiro com o contexto sócio-histórico no qual esses seres humanos estão inseridos. Portanto, é necessário esse estudo constante e essa curiosidade, não apenas na pessoa que a gente estuda, mas também no contexto no qual essa pessoa está inserida. Bom, para a gente começar a falar um pouco de psicologia e ciência, eu trouxe aqui um trecho de um livro da Anna Bock, que é uma professora que tem uma publicação justamente nessa área da psicologia, do estudo inicial da psicologia. Então, eu achei pertinente para a gente ter uma base aí para fazer essa conversa. Então, o que que ela diz para a gente sobre a psicologia e ciência? Ela diz assim, que quando a gente faz ciência, a gente se baseia na realidade cotidiana e a gente pensa sobre ela. Então, é isso que a gente tem em mãos, né? Quando a gente vai acessar um outro ser humano, ele está ali inserido num determinado contexto. Então, a gente se afasta dessa realidade, reflete e conhece além das aparências dela. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade se aproximam e se afastam. Então, vejam, tem um movimento. A gente olha um ser humano em contexto e a gente não parte logo para um julgamento, né? Até porque o psicólogo não deve julgar nada. Se afasta e olha. Você vai produzir esse conhecimento científico a partir disso, porque o nosso objeto de estudo é um sujeito inserido num contexto. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real, né? Ciência não é uma coisa abstrata. No nosso campo de atuação, que é uma ciência humana, ela está estudando um sujeito em contexto. Afastam-se porque a ciência abstrai a realidade e transforma ela em objeto de investigação. Então, percebam um movimento. Eu tenho um ser humano inserido num contexto, eu olho para ele, eu me movimento, eu me afasto para abstrair, para conseguir conceber uma ciência a partir disso, e eu me aproximo. Então, para começar a fazer essa ciência psicológica, a gente tem que começar a entender um pouco desse movimento que a gente faz. Nós olhamos um ser humano em contexto. Então, para entendê-lo, para estudá-lo, a gente tem que fazer esse movimento. Então, por isso que o psicólogo parece sempre aquela pessoa assim que estava observando bastante, escutando bastante e jamais julgando, porque vai ter um sentido, né, esse ser humano naquele contexto específico, e aí quando a gente pensa isso, a gente pode pensar nos mais diversos seres humanos e nos mais diversos contextos. Então, essa é a ciência psicológica, esse é o começo desse movimento para você fazer a ciência psicológica. Aí a Ana fala assim para a gente, né? A gente vinha falando sobre os objetos de estudo da psicologia. Existe uma diversidade muito grande de objetos de estudo. Então, eu falei para vocês que a subjetividade é um objeto de estudo, né? Acabei de falar isso. E, de fato, ela é.
Mas dentro da psicologia existem várias correntes teóricas, né? Então, por exemplo, se a gente pega a psicanálise, né, que eu citei para vocês lá no início, que é uma área que me é bastante cara. Para a psicanálise, o principal objeto de estudo é o inconsciente humano, né? Freud postulou toda a teoria dele em cima desse objeto de estudo. Agora, se a gente pega um psicólogo comportamental, qual que vai ser o objeto de estudo dele? Vai ser o comportamento. E o que isso quer dizer? Vai ser para onde ele vai olhar primeiro, né? Então, cada corrente teórica dentro da psicologia, e há várias outras, tem o seu próprio objeto de estudo. Não quer dizer que todos vão falar da subjetividade, do comportamento humano, mas o foco acaba variando um pouco. E daí que ela diz para a gente, né, dessa diversidade de objetos da psicologia. Por que ela existe? Porque, como eu falei para vocês, o campo de conhecimento se constituiu como área de conhecimento científico muito recentemente, mas precisamente aí no final do século XIX, apesar de já existir, né, como eu falei, na filosofia, as questões psicológicas há muito tempo como uma preocupação humana, né, essas indagações referentes à emoção, a vida interna, sempre houve, né? Essas indagações, elas sempre existiram. Ainda falando de objeto de estudo, e eu gosto de frisar isso no começo de qualquer abordagem teórica, porque, assim, cada área vai ter o seu objeto de estudo, então é muito importante a gente delimitar esse campo de início, né, para a gente saber do que a gente está falando aqui. E a Ana Bock, ela fala assim, né, que o que também dificultou essa definição de objeto de estudo, isso é interessante, gente, é o fato de o cientista, no caso, o pesquisador ou psicólogo, lembrando que o psicólogo, ele tem um braço aí na ciência e outro na prática, ele se confunde com o próprio objeto de estudo. Porque, lembram quando eu falei do veterinário? O objeto de estudo dele vai ser um animal. Normalmente ele não se confunde, né, com os animais. No entanto, o ser humano é um ser humano, né? E aí ele vai acabar se confundindo com o próprio ser humano. Eu vou ler um comentário aqui, que eu acho que é pertinente para esse momento, que está dizendo assim, né? Provavelmente referente um pouquinho ao que eu falava antes, que é assim: além disso, a profissão do psicólogo, por trabalhar com a subjetividade, deve guardar e proteger a integridade e a confidencialidade daqueles para os quais presta seu serviço. Com certeza, isso está dizendo respeito à dimensão da ética que a gente falava agora há pouco. É isso mesmo, né? Então, a ética é algo muito importante aí na carreira do psicólogo, desde a graduação, né? Algo que caminha muito junto. E, para além dessa questão que a gente estava falando da ética, o que eu estou dizendo aqui agora, né, em relação a essa confusão que existe, né, do objeto de estudo, é isso. Então, outra atitude bastante ética, né, é você mesmo, por isso que a gente sempre fala, né, o psicólogo é um profissional que, independentemente da área com a qual ele vai trabalhar, novamente, pode ser uma clínica, pode ser uma empresa, pode ser uma organização da sociedade civil, pode ser uma política pública, para ele resguardar os outros, né, da sua própria interferência subjetiva, porque a gente faz isso o tempo todo, é importante que ele olhe para essa subjetividade e, por que não, se tiver oportunidade, faça aí uma psicoterapia, independentemente da linha teórica por trás, para que ele esteja nesse ambiente que ele está estudando, né, que eu falei para vocês, que ele está fazendo todo esse movimento de leitura da realidade, menos atravessado pelas suas próprias questões, né, que todos têm. Atravessados pela subjetividade, todos seremos e estaremos, é impossível não estar, né? Mas essa subjetividade ela tem que ser um tanto pesquisada. Aquela curiosidade a qual eu me referia no início, ela também deve se dar em relação a gente mesmo. Aí, seguindo aqui mais um pouquinho, a Ana fala assim, né, que a psicologia colabora com o estudo da subjetividade. E essa é a forma particular específica de contribuição para a compreensão da totalidade da vida humana. Então, cada área do conhecimento, cada profissão tem a sua contribuição, né?
A da psicologia é essa. Então, é assim que a gente contribui nos diversos contextos, trazendo a subjetividade, né? E aí a gente pode falar de inúmeros contextos, desde psicologia jurídica até psicologia do trânsito, não importa. É isso que o psicólogo sabe fazer. Ele sabe acessar a subjetividade e dizer o que importa as subjetividades, o que importa esse assunto, esse conteúdo naquele contexto, independentemente do contexto. Quais atravessamentos estão acontecendo por conta da subjetividade que devem ser levados em consideração, né? E aí ela traz uma definição, né, para dizer o que é subjetividade, porque isso também é importante, né, gente, a gente definir os termos que a gente está, com os quais a gente está trabalhando. E a definição que ela traz, ela diz assim, que a subjetividade é essa síntese singular e individual que cada um de nós vai construindo, conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. Então, vejam, lembram que eu falei lá no início que não é apenas o ser humano, é o ser humano inserido num contexto? Isso é muito importante, porque isso, em alguns momentos, até hoje, pode ter sido, e ainda é, negligenciado, né? A influência do meio nesse ser humano. E isso, quando a gente não olha para isso, a gente perde assim, uma parte muito grande da história desse ser humano. Então, esse atravessamento ele tem que ser percebido, tanto o atravessamento social quanto o atravessamento cultural e todos os demais que operam nesse ser humano inserido em contexto. Aí ela diz assim: essa síntese, né, que ela está considerando a subjetividade uma síntese, é o mundo das ideias, significados, emoções, construídos internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, suas vivências, sua constituição biológica, afinal, existe algo ali que é da esfera do biológico, e também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Então, esse ser humano inserido num contexto constituído a partir de tudo isso, né, que ela está trazendo aqui para a gente, ele vai reagir a partir disso. E aí vocês devem concordar que quando a gente começa a olhar o ser humano assim, a gente começa a olhar ele de outra forma, né? É um caminho um pouco sem volta, né? Quando a gente faz um curso de psicologia e começa a entender todas essas camadas que estão operando num ser humano, é, a gente começa a enxergar as pessoas de outra forma, e a gente mesmo, né? Que não deixamos de ser também seres humanos. Tem algumas perguntinhas aqui que eu deixei, que são provocações que a autora faz também, e que eu acho interessante, a gente não precisa responder, mas eu acho que são provocações interessantes, depois a gente pode até retomar alguma, se quiserem. E ela faz uma pergunta assim, né? Psicóloga adivinha o que os outros pensam? Acho que é uma pergunta interessante, né? O que que acontece? O que que está acontecendo ali naquela relação? Uma relação de adivinhar, não é? O que que acontece? Aí ela pergunta assim: que diferença tem entre uma ajuda prestada por um psicólogo ou um bom amigo? Que muitas vezes tem isso, né? Ai, não vou, por que eu vou num psicólogo? Por que eu vou contratar um psicólogo se a gente pode aqui trocar uma ideia, resolver, às vezes, uma questão que está acontecendo aí numa empresa ou em qualquer outro contexto? Para que serve, enfim, né, o trabalho do psicólogo? E quais áreas ou locais o psicólogo pode atuar? Acho que são perguntas importantes para a gente refletir, como eu falei, a gente pode voltar nelas, mas por hora eu acho que é importante a provocação, tá? Depois, se alguém quiser retomar alguma específica, a gente retoma. Quero ainda falar para vocês, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um braço que é científico, e ali a gente deu uma pinceladinha no braço científico, né? Falando um pouquinho sobre o objeto de estudo, e tem um outro braço, que é a tal da profissão, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de atuação. Pois bem, antigamente, assim, antigamente que eu estou chamando é a minha época, se formava muito para três grandes áreas, né? Que era a clínica, a escola e a empresa. Inclusive, os cursos eram focados nessas três áreas, enfim, não que ainda não sejam importantes, né? Mas a psicologia, como uma ciência em pleno desenvolvimento, ela teve a consciência que há muitas outras áreas possíveis, né, de atuação. No Brasil, existem 13 especializações possíveis para psicologia. E para além dessas 13, que não são essas aqui que eu estou mostrando aqui, aqui eu quis mostrar mais áreas de atuação,
é, muitas dessas áreas de atuação, elas estão dentro daquelas 13, tá? Mas oficialmente temos 13 especializações que são consideradas aí válidas no Brasil. Vou comentar um pouquinho aqui sobre algumas, né? E aí eu vou até falando qual que é e qual que não é. Psicologia do esporte, né? Então, muita gente, às vezes, assim, faz o curso de psicologia, e o curso de psicologia, ele é muito taxado, assim, né, para psicologia clínica, como se o psicólogo pudesse ser só o psicólogo clínico, e desde aquela época que eu falei para vocês, que já eram 3 áreas, não é bem assim, né? Psicologia clínica é uma das várias possibilidades de atuação dentro do campo da psicologia. O que se diz é, onde existe um ser humano, é possível haver um psicólogo trabalhando. Portanto, esporte é uma possibilidade aí, a psicologia do esporte, ela é uma das consideradas, né, a especialização oficial no Brasil, é uma possível área de atuação, né? E aí, enfim, né, não é só a questão do rendimento no esporte, mas é a saúde mental do atleta e tudo mais que vem aí no escopo dessa área específica de atuação. Depois eu vou mostrar para vocês, eu deixei vários links para aprofundamento, né, de cada uma dessas áreas, e, enfim, algumas iguais a essas outras diferentes. Tem uma área da psicologia também que é possível se especializar, que se chama psicologia social. E aí é uma área mais preocupada com questões sociais, né, como o próprio nome diz. E aí dentro dela a gente pode falar de psicologia comunitária, de psicologia ambiental, ainda que essas duas não sejam consideradas uma especialização oficial, tá? Aí é uma área que está mais preocupada com os processos sociais em pauta, não como a gente pensa na clínica, aquela visão meio clichê, meio padrão do psicólogo sentado no consultório, não, aí esse é um psicólogo mais de campo, né, um psicólogo que vai para a ação mais em campo, atua aí em várias frentes que realmente não são o consultório. Claro que é possível, né? E aí a gente não está falando de uma área de especialização, mas a área acadêmica, né? É uma possibilidade. O psicólogo que quer continuar a carreira acadêmica e seguir por aí com pesquisa e publicação, é uma possibilidade, e aí, independentemente da área, né? De qualquer uma dessas 13 áreas ou outras. A psicologia ligada às mídias, né, aí tem todo um estudo, né, tem várias possibilidades do psicólogo contribuir, né, tanto aí para a questão do marketing, né, que a gente sabe, essa área aí de neuromarketing e tal, a gente, aliás, mal sabe, né, como a gente é influenciado por isso, mas também com prevenções, né, e lembrando, né, gente, que eu falava lá no início do código de ética, esse código de ética, ele tá vindo, né, lembra que eu falei que são coisas que tem que vir com a gente? Então, ele tá perpassando, né, então, quando o psicólogo se dispõe a trabalhar em qualquer uma dessas áreas, ele tem que trazer com ele o código de ética. Então, é claro, né, quando a gente pensa em marketing, pensa em mídia, tem que pensar aí no que é também saudável para esse ser humano que está ali, né, vivendo em sociedade. Uma área que é considerada aí também uma grande especialização é a psicologia jurídica, né, ligada à justiça, ao direito, e todos os trabalhos que envolvem vara da infância, divórcios litigiosos e tudo mais que envolve aí a dimensão jurídica, estão contemplados nessa área. E aí, por que é tão importante, né, a gente ficar falando de objeto de estudo e tal? Aqui eu acho que cabe um exemplo importante, assim, porque o psicólogo, se ele não sabe qual é o objeto de estudo dele, ele pode se perder, né? Então, vejam, quando ele está envolvido, por exemplo, numa psicologia jurídica, não cabe a ele decidir nada, né? Quem decide é o juiz, né? Cabe a ele entender o que será saudável, né, naquele contexto, para aquela criança, para aquela família, e trazer essas informações para que possam ser, enfim, conversadas e administradas naquele contexto. Então, é muito importante que o psicólogo venha vindo com o objeto de estudo dele, muito claro, com o código de ética, muito impresso nele, e assim ele segue. Isso vale também para a psicologia do tráfego e da mobilidade
humana, né, que é o que eu botei trânsito, mas essa é uma especialização, uma daquelas 13, ela é considerada também oficial. E aí tem um trabalho muito além do teste psicotécnico, que todos nós fizemos, também muito ligado aí ao trabalho de prevenção, né, entendendo aí que o trânsito é uma área na qual se manifestam, a subjetividade se manifesta bastante, portanto, é um campo de trabalho do psicólogo para poder acessar e, inclusive, influenciar em políticas públicas. A psicologia das emergências e do desastre, então, assim, esse trabalho, ele é muito feito, muito próximo à defesa civil, né, com a população é, que está ali afetada, né, hoje se fala em população afetada, e aí, enfim, não só na hora do desastre, né, mas como prevenção, como profilaxia, também é um campo de atuação importante. Aí eu coloquei AT, que é uma área muito ligada à clínica, que é o acompanhante terapêutico, aí vem da psicologia clínica, que é uma dessas 13, portanto, como vocês podem ver, não é a única possibilidade. O trabalho junto a abrigos, né, que aí também está muito ligado ali à psicologia jurídica, as políticas públicas que eu vim comentando, né, e a importância do psicólogo e a inserção dele nesse contexto também. A orientação vocacional, às vezes ligada à psicologia escolar, que é uma das 13 especializações, às vezes no contexto aí normalmente no contexto da educacional, mas é uma possibilidade de trabalho também para o psicólogo, e também o empreendimento, né? Então, assim, muitas vezes é uma questão assim, né? Bom, mas tem emprego para psicólogo? O psicólogo, ele é um profissional que muitas vezes ele tem que se lançar, né, no mercado. Muitas vezes ele é chamado para fazer falas em empresas, para fazer dinâmicas em empresas, para trabalhar, né, porque a gente tem, por exemplo, aí a psicologia organizacional e do trabalho. É, então, assim, não apenas empregos formais, né, mas a importância de ser um profissional que também se lança no mercado, entendendo o seu papel. Aí eu queria deixar, antes de mostrar os links para vocês, que eu trouxe para uma espécie aí de saiba mais, eu acho que vale deixar, né, essa frase do Guimarães. Eu gosto muito de literatura e eu acho que essa frase retrata bem, né, o que a gente está trazendo um pouco aqui para vocês hoje. Então ele fala assim, uma frase bastante conhecida, né, que ele fala assim: o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Então, é uma mensagem, assim, que eu acho que é importante a gente ter do ser humano, né? Dessa construção, essa co-construção, né? Que o psicólogo, em qualquer lugar que ele esteja, ele faz, né? Então, de novo, né, gente, não apenas na clínica, que na clínica é muito óbvio tudo, mas em todos esses outros contextos, como a presença do psicólogo traz, ela autoriza a emergência dessas subjetividades para que elas possam circular e trabalhar ali de uma forma que seja mais, que contemple mais todos, né, que estão ali presentes e que possa ser, de certa forma, promotora aí de uma saúde mental, por que não, ou de um ambiente, né, onde as pessoas possam se desenvolver e se sentir melhor, né, basicamente é um pouco disso que a gente está falando aqui. Aqui é a referência desse livro que eu falei para vocês, né, que se chama Psicologia, uma introdução ao estudo da psicologia, é organizado pela Ana Bock, com outros autores aqui. Aí aqui tem alguns links, enfim, de alguns sites aí que eu acho que são interessantes para vocês pensarem um pouco na área da psicologia, alguns temas que a gente conversou um pouco aqui hoje. E no Saiba Mais, eu deixei dividido por área, tá vendo? Então, assim, né, psicologia jurídica, tem alguns links aqui que eu acho que são bem legais, né, de entrevistas com psicólogos jurídicos para vocês entenderem um pouco da área. O papel da psicologia na mídia, aqui o esporte, né, tráfego e mobilidade humana, o que a gente vinha falando de emergência e desastre,
ambiental, social, comunitária, né, que é aquele bolo um pouco todo junto. A neuropsicologia, que a gente nem comentou aqui, mas é também uma possibilidade de atuação do psicólogo, né? A neuropsicologia está muito pautada na psicologia cognitiva, e um estudo aí mais do cérebro, da cognição, também é uma possibilidade de atuação do psicólogo. A própria psicologia clínica, organizacional e do trabalho, a psicologia escolar. Aí temos psicologias novas, né, que vão surgindo aí, a dos povos indígenas, por exemplo, né, é uma coisa muito emergente, não é uma especialização oficial, mas é nessa leitura de contexto do que é importante que a gente veja e considere na diversidade para pensar a psicologia, que é uma ciência em construção. A orientação profissional, que é a orientação vocacional, né? Às vezes chama de um jeito, às vezes chama de outro, que eu comentei. A psicologia na saúde mental, né? Então, todos aqueles trabalhos ligados a CAPs, né? Centros de assistência psicossocial, e também existe a atuação do psicólogo muito expressiva junto às assistências sociais. Então, essa também é uma parceria, né? Na linha aí do multiprofissional que acontece bastante. Aí, nesse link do CFP, tem os títulos de especialista, então, aquelas 13 áreas que eu mencionava. No site do CFP também tem muita publicação, tem vários livros em PDF de temas muito interessantes que vale acessar. São bem, bem legais. E essa aqui é uma palestra também do Desafio Profissão, né? O Desafio Profissão, para quem não conhece, é um canal aí que traz entrevistas com profissionais de várias áreas. E essa aqui fala especificamente sobre a psicologia, sobre a profissão da psicologia, de uma forma mais geral. E, gente, o que eu queria trazer para vocês, até porque eu passei um pouquinho do tempo, era isso hoje. Aí, se vocês quiserem trazer as perguntas de vocês, colocações, aproveitar para conversar, perguntar alguma coisa, agora é uma boa hora. Pode falar, Malu. Oi, tudo bom, Débora? Olha só, Daniela, eu tenho uma dúvida em relação ao material. Vai compartilhar? Como é que vai fazer? O Henrique vai mandar para a gente? Quer responder, Henrique? Eu posso mandar sim, claro. Ah, legal, ótimo. Porque ali tem esses links todos, né? Sites, obras, dúvidas e o material em si. Uma dúvida que eu fiquei também é em relação à psicologia empreendimento. Ficou assim muito solto para mim a palavra. O que é isso? Sim. Quando eu coloquei ali empreendimento, Malu, é muito no sentido assim, né? Porque a área da psicologia é uma área que muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, não dá dinheiro, não tem emprego. E assim, e a gente tem que ter uma mudança de paradigma muito grande, né? E aí talvez os mais jovens já tenham isso, assim, mas que assim, a gente viveu muito uma época de empregos e hoje a gente vive uma época de trabalhos, né? E para se lançar no mercado, é importante ter essa postura, né, que é uma postura empreendedora, e para isso é importante entender a psicologia como uma área possível de ser inserida, de ter inserção em muitos contextos, né? Então, muitas vezes, é como eu estava comentando, você é chamada, por exemplo, para dar uma palestra, né, sobre um tema que tange ali a psicologia, e sim, né, se é um tema que te é caro, que você estuda a respeito, que você tem alguma experiência, por que não, né? E dessa forma, Malu, a psicologia ela vai se fazendo presente em vários ambientes e em vários contextos, né? Então, essa é uma camisa, vamos dizer assim, que o psicólogo tem que vestir, né? Até para ter, né, a sua posição bem estabelecida no mercado de trabalho. Então, nesse sentido que eu trouxe essa perspectiva aí do empreendimento. E aí, independentemente da área, né? Você pode pensar na psicologia escolar, enfim, algum projeto aí ligado à escola, orientação parental, e como que você pode operacionalizar isso na sua vida, como você pode transformar isso num projeto, porque tem que ter uma inserção, né? Porque senão a gente não entra no mundo do trabalho, não faz sentido, né? Não faz só estudar, é muito legal, mas isso tem que ter uma ação social, né?
Verdade, verdade. Era isso praticamente, porque ele, em relação à subjetividade, síntese, influência do meio, contexto, é um ciclo, né? São coisas que se amarram e eu acho que o que tem aí é só explorar e abrir mais cada um desses aspectos, mas no final das contas está tudo em volta desse indivíduo, desse ser humano que vai ser o foco do nosso trabalho, da nossa pesquisa, enfim, é isso, né? Sim, sim, Malu, e aí o que é muito importante a gente sempre trazer, porque assim, a psicologia, por um tempo, ela ficou muito focada nesse ser humano, sem a dimensão do contexto, sabe? Assim, pensando só muito o ser humano. Se a gente perde o contexto, a gente perde muito, sabe? Então, assim, esse é um risco que o psicólogo não pode correr. Então, ele é um. Daí, essa tua. é, como você descreve, né? O ciclo, sim, porque ele dá essa ideia de movimento. Então, eu olho para esse ser humano inserido nesse contexto, eu me retiro, eu registro, aí eu volto, ressignifico. Então, ele tem que ser visto em contexto, porque os contextos são muito variados, e se a gente não considera o contexto, a gente está perdendo muita informação, né? Então, é essa a ideia. Gente, vocês querem trazer alguma outra questão? Quer que volte? Senão eu vou falar daquelas perguntinhas lá que eu deixei. Mas eu que prefiro que vocês falem. Então, eu vou lançar a pergunta. Que tal, ó? A primeira aí, ó. Psicólogo adivinha o que os outros pensam? Quem quer responder? Oi, boa noite. Oi, Não, Marília. tudo bem? Acho que pode inferir e faz uma leitura muito mais complexa daquilo que está sendo falado, mas adivinhar, não, seria ótimo, né? Se a gente pudesse ir lá e simplesmente não falar nada. Mas é Uhum. exatamente no processo de fala, que o ouvido mais perto é sempre o nosso, né? Então, quando a pessoa fala, ela ouve, e aí começa o processo de consciência, mas adivinhar, não. Sim, sim, e tem muito essa ideia, né, que o psicólogo, ele é meio um bruxo, né, que ele, aliás, assim, eu mesma, quando eu era pequena, eu achava incrível, assim, achava, nossa, os psicólogos, eles adivinham, né, o que o outro tá falando e tal, mas a gente sabe hoje, né, que esse adivinha, não é bem um adivinha, né, gente, tem toda uma técnica, a gente acaba percebendo muito, como o nosso objeto de estudo é o outro, né, a gente acaba percebendo muitos padrões, a gente acaba tendo instrumentos até de investigação dessa subjetividade que nos dão acessos que normalmente não são corriqueiros, né, não são do dia a dia. A gente acaba que não só se relaciona, né, com o outro, a gente aprofunda um pouco quando somos solicitados para tanto, né? Não é bem sempre que a gente faz isso. É, eu tenho uma colocação aqui, é que é assim, né? Provavelmente já ouviram falar, eu não sou louco, por isso não vou fazer terapia. É um estigma dos profissionais que atuam na área da saúde mental. Como desmistificar isso, Daniela? Essa é uma necessidade, né? E aí a gente chama de uma ação política nossa, né? Não estou falando de partidária, uma ação política é uma ação que a gente deve ter em prol de disseminar um conhecimento que é da nossa área, né? Lembram que eu falava aqui na própria conferência que essa é a contribuição que o psicólogo dá. Então, a gente tem um dever, né, enquanto profissional da área da psicologia, sim, de desmistificar isso, né? A saúde mental, sim, né? Eu acho que tem todo aí um percurso histórico para as coisas serem lidas dessa forma, tem uma razão de ser, mas é algo que precisa ser desmistificado, porque assim, tá aí, né, gente? As coisas acontecem, dados não faltam, né? De falta de saúde mental,
Isso é o que a gente mais tem, e o psicólogo, ele tem o trabalho, tem a função e a responsabilidade de trazer esse assunto para conversar, né, para tirar de um lugar, e aí, aí tem uma coisa cultural também, que eu acho que é importante, é, trazer um pouco de ciência até para isso, né? Então, tem coisa aí que tem que desmistificar pela via da ciência mesmo. Então, quando a gente fala de saúde mental e a gente pensa em questões psiquiátricas ou transtornos do neurodesenvolvimento, as coisas têm uma razão de ser, né? Tem um cérebro ali em funcionamento, então, às vezes, a própria explicação dá conta de desmistificar muita coisa, né? Então, sim, a gente tem essa função, isso é uma função que eu diria até uma função política. A Bruna pergunta assim, né? Em que área você acha que demanda mais trabalho do psicólogo? Todas. Por isso que eu estava falando da nossa necessidade de é, vestir a camisa e ir para campo. Porque, gente, assim, psicólogo, onde tem assim, tem autores que falam, né? Onde tem um ser humano, precisa de um psicólogo. Em termos práticos, né, a essa pergunta, Bruna, eu acho que ela tem várias respostas, né? Onde tem mais mercado de trabalho, onde que paga mais, né? Assim, a empresa sempre foi o lugar mais fácil, né, de acesso para os psicólogos, onde acaba tendo mais oportunidade, pagando mais, mas não é necessariamente a área que mais precisa de psicólogos, né? Demanda, em todas aquelas 13 áreas que eu estava comentando de especialização, a gente tem demanda de psicólogo. Se essa demanda está refletida em oportunidade de trabalho, em vaga, aí já é uma questão também da gente cavar um pouco esse espaço, né? E aí, em linha com o que a gente vinha conversando, a gente tem que fazer valer isso, né? Tem que explicar para que serve a psicologia. A psicologia, às vezes fica numa postura um pouco passiva, tem que se apresentar, né? Psicólogo, e aí eu acho que a gente cai até nessa segunda pergunta aqui, qual que é a diferença de ajuda prestada por um psicólogo e por um bom amigo? É toda, né? Então, assim, na medida em que essa pergunta é feita, existe uma confusão, né? E quando a gente confunde um psicólogo com um bom amigo, a gente desvaloriza a profissão da psicologia. E aí ela se torna algo assim, bom, vamos trabalhar sem receber, não vai fazer muita diferença mesmo. Então, um profissional que ele estudou, né, ele tem esse braço aí da ciência bem estabelecido, estudou toda a parte, né, da profissão, a parte das técnicas, a parte mais operacional aí da profissão. Ele tem que se apresentar nesse mercado de trabalho com toda essa potência, né, e fazer jus a essa potência. Né, os outros profissionais fazem, né, e cobram, e por que não o psicólogo? Se ele está bem formado, não tem por que não, né? Aí tem uma pergunta assim, né? Ou é uma colocação, podemos dizer que a sensibilidade do psicólogo é mais apurada para com a pessoa e o meio a qual ela está inserida. O psicólogo acaba, né, por conta desse trabalho que ele faz, né, de leitura do outro, leitura de si mesmo, é como eu falei para vocês, é um caminho um pouco sem volta, né? Você não consegue, como dizem um autor, desver, né? A gente viu, não dá para desver mais. Então, é um trabalho que eu pessoalmente acho fascinante. Mas, de fato, assim, a gente fica realmente com a leitura mais apurada, né? E daí talvez aquela confusão de achar que a gente adivinha, né? O que os outros pensam e sentem. Daniela, tu acha que a pandemia trouxe esses aspectos da psicologia mais à tona? Me parece que houve muito mais conflitos familiares, conflitos pessoais, e parece que aumentou uma demanda pela procura, né, da terapia. Tu considera isso? Sim. Na verdade, assim, sempre houve, né? Mas essa ideia, o que aconteceu no início, né, especialmente da pandemia, esse confinamento, né, esse se ver nesse mundo interno, sem os distratores, né, sociais,
principalmente, né, e do próprio trabalho, né, aquela coisa de ir para o trabalho, estar em outro contexto, então sem o distrator de um outro contexto, o distrator social, isso acaba se concentrando, né, e os próprios conflitos familiares, então, assim, muitas vezes as famílias, enfim, acabam se relacionando pouco, né, e quando isso se acentua, as coisas vêm à tona. Então, não é que elas não estavam lá, né? Elas estavam tanto dispersas. Então, assim, a pessoa não estava em outro lugar. E quando você se vê confinado, meio que você não tem para onde fugir, né? E você não tem para onde fugir de si mesmo, né? Então, assim, você tem que se haver, acabar se havendo com aquelas questões que já estavam lá, né, Malu? Não é que elas surgiram, né? A pandemia não é responsável por nada, mas sim, né? O confinamento ele exacerba, né? A coisa fica mais expressiva. Tem umas colocações aqui no chat, eu vou ler aqui. É, obrigada, Rodrigo está dando os parabéns, achou fascinante, se formou em psicanálise, olha que legal, e está entrando no curso, já entusiasmado, agradecendo. Ah, que bom. Eu sou suspeita, né? Como eu falei para vocês, é a minha linha de referência, sem, no entanto, acho que é importante dizer isso também, considerar as outras perspectivas teóricas, né? Eu penso, né, que mesmo uma pessoa que tem muito gosto pela psicanálise não pode deixar de olhar, por exemplo, para a neurociência. É a minha forma de pensar, né? Então, me considero, nesse sentido, assim, uma pessoa que olha para esses lados, assim, sabe? Mesmo a psicologia cognitivo-comportamental, acho que tem contribuições importantes, então, é muito legal. Eu sou fã também, Rodrigo, da psicanálise, muito, muito obrigada pelos seus comentários. Aí tem uma colocação assim, né, que na sociologia existe uma discussão sobre as teorias clássicas em relação à possibilidade ou não de se alcançar objetividade na análise dessa ciência. Na psicologia existe espaço para objetividade? É uma ótima colocação e sim, né, esse atravessamento, eu estava até comentando, né, aquela hora assim que eu estava falando da subjetividade, a gente não tem como operar sem a subjetividade, a gente vai estar sendo atravessado o tempo inteiro pela subjetividade, né? A questão é que lugar essa subjetividade está ocupando na nossa análise que a gente está fazendo, né, de determinada situação, pessoa ou contexto. Isso que tem que estar bem estabelecido. Então, se eu faço um processo psicoterápico, minimamente eu tenho alguma noção de como que aquilo está operando. Não vai deixar de operar muitas vezes, percebam? Aquilo vai estar operando alguma questão que eu tenha, mas eu tenho mínima noção de como que aquilo está operando, para daí possivelmente conseguir agir de acordo. Isso é importante na vida, ponto, mas isso é especialmente importante quando a gente se dispõe a trabalhar com outro ser humano que, claro, né, não está bem, né, senão não estaria ali na necessidade de um trabalho psicológico. Isso foi do Francisco. Agora, não foi agora, né? Quanto mais, tem mais uma aqui, ó. Quanto mais nos compreendemos, melhor nos tornamos como profissionais. E para não cairmos na armadilha de agir como salvador. Perfeito. É isso mesmo. É, acredito que todo profissional que trabalha com pessoas, especialmente aspirantes a psicólogos, é fundamental trabalhar seu self-insight terapêutico. Exatamente, essa coisa de agir como salvador, né, Liliana, quando eu estava falando da psicologia jurídica, eu pensei um pouco bem nessa linha aí que você está colocando, né, porque assim, é, tem que tomar muito cuidado, saber qual que é o seu papel naquela situação, né? E quando eu comentei da jurídica, me inspirou um pouco uma fala que eu escutei de um psicólogo jurídico que foi bem assim, né? De que não cabe a ele decidir, né? Quem decide é o juiz. Cabe a ele trazer essas informações. Então, vejam, esse movimento que o psicólogo faz de analisar uma situação e trazer esses dados para que algo seja decidido. Porque é muito fácil, às vezes, é uma coisa assim, de cair num lugar que não é seu e atuar, né? Querer atuar a partir disso. Daí a importância de você perceber como que a sua subjetividade está operando, né? Para você não cair nesse engodo de você mesmo. Todas as áreas se complementam e são importantes.
sim, eu não sei a que áreas você se refere aqui, mas sim, né? A psicologia, em vários contextos nos quais ela existe e existe atuação de psicólogo, ela atua a partir da perspectiva multiprofissional, né? E é importante que assim o seja. Então, quando eu falava, por exemplo, da dimensão aí da defesa civil, né, que está ali operando junto na psicologia das emergências e dos desastres, junto com a assistência social, né, tem uma atuação bem importante junto com a assistência social, e claro, né, para quem vai aí para a área de hospitalar, saúde, atuação junto com neurologistas, com psiquiatras, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, com professores, né, para quem vai para a área escolar, são infinitas as possibilidades. Sim, em relação às opções de atuação. Ah, sim, são mesmo, né? Talvez esses desdobramentos, né, Liliana, já sejam, né? Eu acho que assim, como é uma ciência em construção, essas delimitações de campo, elas permitem um aprofundamento do objeto de estudo, né? E claro, depois uma inserção profissional de acordo, mas muito provavelmente já advém disso, né? Então, assim, isso serve desde para áreas já bem consolidadas, como a psicologia clínica, né? E a da escola e a da empresa, como essas novas que estão surgindo, né? Como essa que eu mencionei, né? Psicologia da própria, dos povos originários e tal. Mais alguma questão que vocês querem colocar, trazer? Então, a gente vai caminhando aqui para o fim, mas se quiserem colocar, tem um minutinho ainda. Senão, eu já vou convidar para trazer aqui o nosso formulário. Imagina! É um prazer, gente. Ó, gente, o formulário já está no chat, tá bom? Então, lembrando, né, o preenchimento do formulário traz aí o certificado para vocês. Então, é importante que vocês preencham o formulário. Gente, então eu vou encaminhar aqui para o encerramento, é, agradecendo a presença de todos aqui, com as perguntas, com as interlocuções, ou mesmo quem ficou quietinho, né? Porque eu acho que assim, tá ali ouvindo é uma forma de participar também. É, e dizer para vocês assim que foi um prazer enorme, tanto assim revisitar, porque quando a gente caminha muitos anos, né, a gente acaba perdendo um pouco o contato com esse início, né? E esse início ele é muito precioso, porque nesse início estão as nossas primeiras aspirações, é, o que a gente sonha, né, em fazer. Então essa revisita, ela é muito importante. E essa revisita ela também traz uma grande atualização, né? Então quando eu topo, assim, fazer uma conferência, uma palestra, é porque para mim também vai ser prazeroso, gostoso, e foi, né, de fato foi, então mais uma vez agradecer aí a Saint Liu, a Alúmia pelo convite, a presença de vocês, e dizer para vocês, gente, que eu sempre achei a psicologia fascinante, tem muito campo de trabalho, é, o psicólogo tem que saber se colocar nesse mercado de trabalho, mas não falta, né, e não falta, e muito pelo contrário, precisa, né? A gente sabe, a gente que está no mundinho aqui todos juntos, a gente sabe como precisa. Muito obrigada, Dani, adorei. Foi sensacional. Obrigada, Malu. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Tchau. Ah, Isabelle, eu também sou suspeita para falar, né? Chamar a gente para falar do que a gente gosta é fácil, né? Gente, super boa noite para vocês, então. Obrigada.
Boa noite, Ana Paula. Obrigada.